Irmãos, agora que você já comentou o seu irmão rapidamente, demorou nem 3 dias, a gente começa hoje uma série de ministrações sobre o livro de Tiago. Quem já leu o livro de Tiago aí? Levanta a mão. É impactante ou não é? O cabra é bom, irmãos. A ministração de hoje, o tema dela é alegria na provação. Aí, ó, tá. Cadê a Rafaela? Manu é muito melhor. É a nova geração, né, Manu? Fala aí, Manu. É lógico. Queridos, o apóstolo Tiago, ele se apresenta para a gente como sendo alguém extremamente direto naquilo que ele vai tratar. Então, para aqueles que gostam de sem rodeios, é com ele mesmo. Né? É sem massagem, estilo do pastor, certo? Trata o que precisa ser tratado de maneira direta e de maneira que a gente compreenda. Então, o livro dele trata de assuntos práticos da vida cristã. Como, por exemplo, de que maneira nós podemos ser amigos fiéis de Deus, assim como Abraão foi. Abraão tinha intimidade com Deus. De que maneira nós podemos fazer para alcançar esse nível de relacionamento? É possível resistir às pressões do mundo? Será que a gente consegue viver nesse mundo e não ceder às dificuldades? A gente consegue resistir aos nossos impulsos? É porque eu sou meio nervoso, sabe, pastor? Então, será que dá para resistir a esse impulso de ser nervoso? Ser esquentadinho? Hã? Não, é que eu tenho um jeito, eu gosto de resolver as coisas, eu gosto de tratar as coisas. Será que dá para resolver isso? Será que a gente consegue resistir à influência do diabo na nossa vida? Porque nós precisamos entender o seguinte, o diabo não obriga a gente a fazer nada. Ele coloca os pratos na nossa frente. Quem decide ou não é a gente. Tiago vai falando dessas coisas da vida, ao mesmo tempo em que ele procura motivar as pessoas a uma fé madura. Ele vai nos dando caminhos e nos mostrando o que a gente vai alcançar quando a gente confiar em Deus. Ele também busca mostrar como os irmãos podem ter um relacionamento leal, de amizade, primeiro com Deus e com os outros também. Porque não adianta você dizer assim, ó, pastor, eu sou uma pessoa de oração. Eu tenho um tempo de oração todos os dias. Eu valorizo esse tempo meu com Deus. Mas se você não é uma pessoa leal com as outras pessoas, alguma coisa não está errada. Concorda comigo? Se você vive uma vida de intimidade com Deus, e quando você sai da sua oração, você já começa a falar mal dos outros, você começa a achar defeito em tudo, alguma coisa está errada. Por quê, pastor? Porque oração, irmãos, não é para Deus, é para nós. Sabe o que acontece quando você ora? Você começa a expor os seus defeitos para você mesmo. Até quando a gente busca, Senhor, eu não estou aguentando mais. Você está mostrando para você mesmo o seu limite. E nesse tempo de oração, Deus ministra no nosso coração, sim. Mas a oração é muito mais importante para mim do que para Deus. Nada do que eu diga, nada do que você diga, vai mudar as concepções de Deus. Você concorda comigo? Agora, o que ele diz muda as nossas? Pois é. O apóstolo fala nesse livro de pobreza e riqueza. Ele fala sobre tentação, preconceito. Ele fala sobre o falar e o agir, que são coisas diferentes. Ele nos mostra o efeito do criticar. Ele fala sobre orgulho e humildade, paciência, e encerra com oração e fé. Então são coisas que... Será que a gente precisa se aprofundar nesses assuntos? Será que são temas que você precisa conhecer mais? O que você acha? Em pelo menos um deles você precisa melhorar? Pelo menos na paciência, né, irmãos? Hã? De tudo que está aqui, pelo menos na paciência, a gente precisa dar uma melhoradinha, sim ou não? E no orgulho? Hã? A gente veio para a igreja, mas a gente não é orgulhoso ainda? Tentação. Alguém sofre tentação aqui? Não. Hã? Muito bom.
a gente fala mais do que age? Sim ou não? A gente é muito melhor em falar do que em fazer, sim ou não? Ele vai pegar no nosso pé em relação a isso. Não vou ser, irmãos, ok? Vai ser o apóstolo Tiago que vai pegar no pé de vocês. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, mas como também agir. Que as nossas atitudes revelem o nosso coração. Nós precisamos parar de somente nos encher. Já é tempo de começarmos a nos esvaziar. Cadê os jovens aí? Estão cheios? Hã? Graças a Deus, mas nós estamos transbordante. O que a gente precisa fazer quando está cheio? Precisa se esvaziar para que Deus possa nos encher de novo. Vocês não querem ser cheios de novo? Vocês não querem ter experiências novas com Jesus? Hein, Paulinho? Foi bom ontem, mas basta já? Não quer mais nada? Só aquilo que você recebeu já está bom? Não, aquilo foi só o começo. O que a gente experimenta com Deus é só a ponta do iceberg. Tem muito mais para acontecer na nossa vida. Não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não provar por meio das suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. Se você, com a sua maneira de viver, não revelar Jesus, não precisa pregar não, irmãos. Sabe por quê? As pessoas vão dizer o seguinte de você: fala, mas não faz. Tinha um político, alguns que são mais antigos vão lembrar. As pessoas diziam a respeito dele o seguinte: rouba, mas faz. Vocês lembram desse cara ou não? É isso, Roberto? Adianta alguma coisa, irmãos? Agora, as pessoas vão dizer assim de nós: fala, mas não faz. Sugere que eu faça, mas ele não vive isso. Nesse tempo de reflexões sobre esse livro, a gente vai aprender belas e importantes lições que vão nos levar a sermos ainda mais apaixonados por Jesus. A gente falou um pouquinho aqui hoje, no nosso tempo de oração, sobre isso. Irmãos, o que vai determinar o nosso compromisso com Deus não é o nosso líder. O que vai determinar o nosso relacionamento com Deus não é as pregações que a gente ouve aqui. É o quanto a gente está apaixonado por Jesus. Porque quanto mais apaixonado eu estou por Jesus, menos barreiras se levantam. Alguns dos nossos jovens, vou expor eles aqui um pouco, eles merecem, tiveram um aniversário que foi até as 4 da manhã, pelo menos. 8 horas eles estavam aqui para ir para o evento de jovens, da manhã. E chegaram de volta lá para as 9, acredito eu, não é isso? E a grande maioria está aqui. Por quê? Ah, porque o líder deles é bravo. Se não viesse, a orelha eles iam rolar. Não, irmãos. É porque nós estamos vivendo um momento nos nossos jovens que estão apaixonados por Jesus. É bom participar de uma festa? Claro que é. Até eu estava lá. E não sou nem bobo nem nada. Certo? É bom passar um dia inteiro ouvindo ministrações para jovens a respeito de Jesus? Claro que é. Mas a minha vida encerra aí? Não, tem muito mais para acontecer. Tem muito mais para Deus fazer. E a gente precisa ter essa consciência. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente vai avançando, a gente vai crescendo. Quando eu não aceito as desculpas para a minha vida, eu vou avançando, eu vou crescendo. Eles receberam uma porção sobrenatural ontem, e hoje eles vão receber outra. E a nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Isso vai nos levar adiante. O apóstolo Tiago trata com bastante veemência, com bastante vigor, como a gente deve agir e como a gente deve viver. Se é que a gente verdadeiramente deseja viver como cristãos. Porque a palavra, irmãos, ela vai para todo mundo, mas todo mundo recebe? Todo mundo aplica na sua vida? Não. Estar na igreja não é condição, eu estando na igreja, eu tenho certeza que eu vou ir para o céu. Não vai. Se você ouvir as coisas que estão sendo ditas aqui e você aplicar na sua vida, ok, você realmente vai experimentar uma mudança de vida. Você realmente vai experimentar de um nível de intimidade muito maior com Deus. Mas se for só algo que você ouve e chega ali na porta e já esquece tudo, não vai funcionar.
Tiago, para quem não sabe, era irmão de Jesus. Vocês sabiam disso? Hã? Filho de José e Maria. Vocês sabiam dessa aí, jovens? Hã? Dancinha da festa, vocês sabiam, né? Hã? Eu ouvi a gente, não, eu fiquei 3 meses ensaiando para dançar lá. Se você ainda não tinha certeza disso, sim, Jesus teve outros irmãos e irmãs. Viu? Se você não sabia disso, se você achava que Maria morreu virgem, você se enganou. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Os outros irmãos não. Foram o resultado do casamento. A conversão de Tiago se deu somente depois da ressurreição de Jesus. Vocês sabiam dessa também? Tiago não era um dos discípulos de Jesus enquanto ele estava vivo. Anotando aí, ó. A Bíblia declara no Evangelho de João que os irmãos de Jesus não criam nele, pelo fato de que ele se dizia o Messias esperado. Imagina lá na sua casa, a Giovana chega e fala assim, ó, eu sou o Jesus que vai voltar. Você ia acreditar, Isabela? De jeito nenhum, né? E a Esther, será que acreditaria? Também não. Eu acho que nenhum dos jovens acreditaria. Né, Chi? Hã? Imagina, irmãos, a gente dentro da nossa casa dizer que nós somos o Filho de Deus. Será que alguém acreditar em nós? Dentro da nossa própria casa? Foi o que aconteceu com eles. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas aí depois que tudo acontece, se confirma através da história, eles passam a crer. E entre os anos de 45 e 50 depois de Cristo, Tiago escreve essa carta, essa epístola geral, que é dedicada a todos os judeus convertidos que estavam espalhados pelo mundo. E não foi uma carta específica que ele escreveu para alguém. Ele escreveu para todos os cristãos que estavam espalhados pelo mundo. Por isso, o verso 1 diz, as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ele está se direcionando a todos os judeus daqueles dias, que já eram convertidos. E essa palavra é para hoje, é para mim e para você também. Ela serve para nós. Nós fomos alcançados por esse mesmo evangelho. Se nós conhecêssemos melhor e praticássemos mais a palavra de Deus, a gente não teria muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje. Você sabia disso? Eu ouvi um pastor, ele é muito controverso. Eu não vou nem falar o nome dele para vocês. Eu sei que vocês vão procurar, então não vou nem falar o nome dele, mas ele diz o seguinte. Ele foi chamado para pregar num evento de mulheres. E ele é todo tatuado. Aí quando ele sobe, as mulheres falam, mas homem para pregar no evento de mulher? Ainda todo tatuado até na cabeça? Que moral tem esse cara para falar com a gente? E ele diz o seguinte, se a gente deseja viver uma vida melhor, uma vida com mais paz, com mais alegria, são as sementes que a gente vai lançar que vão fazer a diferença. Eu quero ter um casamento melhor. Comece a tratar melhor seu esposo. Certo? Mulheres. Aí os homens falam, fala a Deus. Cadê os homens? Fala a Deus. Hein, Kaique? É ou não é? Essa palavra está indo bem, não está? Agora os homens. Os homens. Vocês querem um casamento melhor? Comece a tratar melhor a sua esposa. Viu? Conta para ele, irmãs, aquele segredo que a louça não se lava sozinha. Não é? Hã? A comida não se faz sozinha também. Quando a gente compartilha, irmãos, a nossa vida é mais tranquila. Nós precisamos aprender a viver uma vida de serviço, que começa para quem? Para a nossa esposa, para o nosso marido, começa, jovens, para o nosso pai. Né, Esther? 3 moças em casa. Dá para aliviar o serviço da mãe, não dá? Dá para ajudar bastante, não dá? A dona Fátima que o diga, né? Se ela não vai lá, a casa vira de ponta cabeça. Então, queridos, são pequenas atitudes que melhoram a nossa vida. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente pega a palavra de Deus, traz para a nossa vida, traz para o nosso coração, a gente começa a agir de uma forma diferente.
O livro de Tiago, não sei se vocês sabiam disso, fica aí para vocês anotar também. Ó. É considerado o livro de sabedoria do Novo Testamento. Ele é comparado com o livro de Provérbios. Provérbios não é sabedoria? Tiago também é. Então, se você quer ser mais sábio, você quer ser alguém de mais intimidade com Deus, leia esse livro com bastante atenção. Nem é tão grande, tá, irmãos? Nos versos que a gente vai ler agora, Tiago trata de alguns assuntos importantes para nós. E eu queria que você pegasse sua Bíblia aí e abrisse lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Se você não sabe onde está Tiago, pergunta para os jovens que eles sabem, né? É fácil. Tiago está depois de Hebreus, se eu não me engano, é isso? Vê aí. Tiago 1, volta uma página, já é Hebreus, não é? Então, é isso aí. Se você sabe onde está Hebreus, você já sabe onde está Tiago. Acabou Hebreus, começa Tiago. Acharam aí? Bíblia sem cola para os jovens, olha lá. Eles acharam. Tiago 1 diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. E aí? Vamos tentar, junto aqui, extrair os principais pontos desse texto que a gente leu aqui. Tiago começa falando sobre alegria nas provações. Ele diz assim: há motivo de grande alegria no fato de passarmos por diversas provações. E a pergunta é: mas quem é que fica alegre no meio de uma provação? Está tudo dando errado, você fica feliz? Ficou sabendo que está doente, você fica feliz? Quando nós passamos por uma prova, a última coisa que a gente sente é alegria, sim ou não? Mas o conselho de Tiago é que nos alegremos na provação. E por que ele diz isso, irmãos? Tem dois motivos para a gente se alegrar nesses momentos. Primeiro, porque a provação produz perseverança. Nos ajuda, nos ensina a esperar. Você faz o exame lá. Você não tem que esperar o resultado? Às vezes demora 2 dias. Às vezes demora 15 dias, não é? Às vezes demora 1 mês. E você tem que esperar. Quando estamos sendo provados, a única coisa que nos resta é esperar. E aguardar que essa prova passe. E durante esse tempo, ela produz perseverança em nós. Ela acalma o nosso coração.
Ela ajuda a gente a saber esperar. Um cristão, segundo Tiago, é reconhecido especialmente pela sua perseverança na aprovação. As pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim, poxa, mas você não está desesperado com isso? Por dentro a gente está, né, irmãos? Porque nós somos humanos. Mas, saber que Deus está cuidando de nós acalma o nosso coração. Conheci pessoas que, enquanto viviam tempos de alegria abundante, estavam firmes na fé. Mas quando surgiu uma provação, uma doença, um desemprego, abandonaram a Jesus. Vocês conhecem gente assim? Quando tudo está bem, está aqui na igreja. Quando aparece um problema, que era onde tinha que se firmar, abandona. Tem muita gente assim. Tiago diz que a credibilidade do cristão se vê na hora da provação, e é verdade. Nós provamos quem realmente somos quando as coisas não estão dando certo. Quer conhecer um irmão? Quer conhecer a irmã? Fala não para ele. Qualquer um, irmãos, quando você está dizendo sim, vai estar aberto para você. Quando é que as coisas ficam ruins? Quando as portas se fecham. É ou não é? Quando as coisas começam a não dar certo, é que a gente vai desanimando. É exatamente no meio da prova que a gente aprende a esperar o tempo das coisas e o tempo de Deus. Quem está no meio de uma prova? Levanta a mão. Levanta bem alto. Você não quer resposta? Você quer meia resposta. Quando está no meio da prova, irmãos, o que a gente faz? Senhor, dá direção. Senhor, cuida de mim. Não é? A gente ora mais. A gente é mais crente. É nesse momento em que nos agarramos com Deus, ou que a gente abandona Ele. Ou a gente acredita que a resposta virá do céu, ou a gente fala, não, Deus não gosta de mim. Deus não está me ouvindo. Tem muita gente orando, e a oração que eles estão fazendo está ocupando todo o tempo de Deus, Ele não está conseguindo me ouvir. Segunda coisa, a provação produz aprendizagem. No meio da provação, a gente aprende coisas. O nosso crescimento vem principalmente através das provas. Quanto a gente aprende no meio das lutas, irmãos? Crescemos, amadurecemos, e a nossa fé, ela cresce. Ela é elevada a um nível mais elevado. Justamente nesses dias que as coisas não estão tão bem assim. Nesses dias que a gente está aguardando uma resposta. Você está aguardando uma resposta de Deus? É sobre isso. Por isso Tiago diz, se alegrem quando vocês passarem por provações. Mas irmãos, olha para mim aqui. Nós precisamos ser verdadeiros em tudo que a gente faz. Viu? Uma coisa que a gente precisa deixar de fazer. O mundo está caindo sobre a sua cabeça. E crente também faz isso. Olha para mim aqui. O mundo está desabando sobre a sua cabeça e sobre a minha. E a gente vai lá, não, obrigado Deus, porque o Senhor é maravilhoso. A gente está sentindo isso? Senhor, está tudo caindo na minha cabeça. Está difícil, não estou aguentando. Começa a orar desse jeito. Começa a transparecer para o Senhor a verdade do que você está vivendo. A gente não precisa mais rezar. Quando a gente rezava, a gente repetia algo que não estava no nosso coração, porque a gente foi ensinado daquela maneira. Aí a gente vem para a igreja evangélica aqui e fala, não precisa nada disso mais. Você pode abrir o seu coração para Deus. Mas concorda que a gente está acostumado a fazer daquele jeito? Concorda comigo? Nós estamos habituados a fazer daquele jeito. Aí a gente deixa de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, e a gente passa a fazer uma outra reza que a gente inventou. E se a gente perceber bem, se a gente não se atentar a isso, a gente ora todo dia a mesma coisa também. A gente tem uma sequência para orar lá. Ó Senhor, cuida da minha casa, da minha família, me ajuda nas provas. Deus te abençoe. Né? E a gente transforma a nossa oração em uma reza. O que Deus quer de mim e de você? Ele quer que a gente se relacione com Ele. E o nosso tempo de oração é exatamente para isso. Para que a gente se relacione com Ele.
Quem sabe você está passando por algum tipo de provação, mas você pode se alegrar porque ela vai te ensinar a esperar. Vai te ajudar a amadurecer na fé. Vai trazer maturidade espiritual e integridade na sua vida. Então, não olhe as coisas só pelo lado ruim. Tudo que a gente está passando, queridos, tem uma lição de Deus para nós no meio disso aí. No meio das tribulações, tem ensinamentos de Deus para mim e para a sua vida. A gente vai ajustar coisas que deveriam ter sido ajustadas há muito tempo. Mas a gente só conseguiu enxergar agora. É confortável? É gostoso? Não, é ruim. Mas é necessário. Ir para a escola é bom, jovens? Hã? Mas é necessário? Vocês aprenderam a ler aonde? Vocês aprenderam matemática aonde? Então são coisas que não são tão agradáveis, né? Mas que são necessárias. Esse é o primeiro assunto nessa carta. A importância que tem em passarmos por lutas, porque elas nos levarão ao crescimento. Ok? Olha para o seu irmão e diz para ele assim, você está crescendo. Aí vai ter gente que vai responder assim, realmente, eu notei que eu estou mais alto essa semana. É crescimento espiritual, irmãos. Viu? Tem gente que pode parar de crescer, né, Ricardo? Chega, né? Segunda coisa que esse texto nos mostra é a respeito dos pedidos de oração. Tiago aqui fala que tudo que nós pedimos em oração, e especialmente sabedoria, tem que ser feito com fé. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós precisamos acreditar que Ele pode fazer. Vou pedir aqui, né? Porque vamos atirar para todos os lados, vai que dá certo. Não vai dar certo. Sabe? Se você não pedir crendo que vai acontecer, não vai acontecer. Sabe por quê? Se acontecer, você não vai atribuir a glória a Deus. Você vai falar que não. O tempo melhorou porque os caras lá da previsão, eles falaram que ia melhorar. Né? Eu consegui pagar as minhas contas esse mês porque eu me organizei. Eu fui promovido na minha empresa porque eu sou bom. Eu fui bem na prova porque eu estudei bastante. É resultado do meu empenho. É muito fácil tirar a glória de Deus na nossa vida, quando a gente não crê. E a sabedoria não pode ser confundida com preparo acadêmico ou filosófico. Sabedoria, irmãos, é saber lidar com as situações. É a habilidade de lidar com as situações. Quando você está em dúvida, o que você faz? Eu ligo para minha amiga, eu mando um WhatsApp para a Gel. Ela sempre sabe das coisas. Quem que a gente deveria buscar? A Deus. Quando a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa a fazer é pedir orientação de Deus. Se você precisa de discernimento espiritual, peça a Deus. Diga a Ele, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso saber se esse negócio, se esse relacionamento, se isso que eu vou fazer, se esse caminho que eu vou seguir é o melhor para mim. Não é? Deus responde, irmãos? Sim ou não? Responde. Você normalmente pergunta? Nem sempre, né, pastor? Depende. Quando eu acho que eu consigo, eu já vou lá e resolvo. Esse é um pedido que Deus não rejeita. Tiago diz, a todos dá livremente de boa vontade. Deus tem prazer em atender os nossos pedidos. Deus fica feliz quando a gente se dirige a Ele e pede uma direção, pede um conselho. É bom demais quando um filho vem buscar a gente. Pai, estou pensando em fazer isso. O que o senhor acha? Às vezes a gente não sabe nem o que responder, né? Porque eles são mais inteligentes que a gente. Né? Mas a gente dá uma buscada, né? Na nossa experiência, para tentar ajudá-los naquilo que eles estão precisando. Diferente de nós, o nosso Pai, Ele tem toda a boa resposta. Ele sabe a respeito de todos os assuntos. Mas peça, porém, sem duvidar, com fé,
Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Muitos pedidos nossos não são atendidos porque a gente pede, mas não crê que Deus vai atender. Algumas pessoas vêm à frente para receber oração. Quando a gente chama, que quem precisa de alguma coisa nessa área, vem aqui. A pessoa vem, mas ela vem e não acredita. Aí ela fala assim, não, esse cara que orou é fraquinho, porque eu não recebi. Bom é lá no MAG, porque lá aconteceu, não foi, meninos? Hã? Lá o bicho pegou, não pegou? Não é o MAG, era o coração de vocês. Vocês foram com uma expectativa grande, e Deus age grande. Se você vier para o G100 com uma expectativa grande, vai acontecer grande. O problema nosso é esse. A gente vem sem expectativa. De que maneira você veio para o culto de hoje? Você levantou, se trocou e veio. Muito bem. Não devia ter feito assim. Você devia ter levantado, se colocado na presença de Deus. Senhor, fala comigo naquele lugar. Que a palavra possa ser a resposta que eu procuro. Para acalmar o meu coração. Ia ser diferente. Tudo ia ser diferente. Ele diz mais: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Aquele que duvida não vai conseguir coisa alguma de Deus, porque ele não tem fé. E aí não tem como Deus agir. Tiago está falando aqui não só de sabedoria, mas também de todos os pedidos nossos de oração. Tudo que a gente pede para o Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros. Quem pede todo dia para Deus? Levanta a mão. A gente pede todo dia, sim ou não? Quando a gente dobra o nosso joelho, já vem aquela multidão de pedidos, não é? Quando eu era criança, tinha uma loja perto da minha casa, ela fazia uns folders com um monte de brinquedo. Aí você destacava o que você queria para mostrar para o seu pai para ele comprar lá na loja. Quando a gente via aquele folder, a gente queria tudo, na verdade, né, irmãos? Certo? Que criança que não quer todos os brinquedos? Mas, normalmente, a gente não ganhava nenhum. Né? Eu, por exemplo, acho que dei umas 35 vezes para o meu pai a foto da bicicleta. Irmãos, eu aprendi a andar na bicicleta dos outros, eu caí na bicicleta dos outros. Até que, finalmente, eu ganhei a minha bicicleta, mas já estava, acho que uns 12, 13 anos. Foi coisa rápida, assim. Mas o que eu quero que você entenda? O mundo está à nossa disposição. Tudo que tem no mundo está à nossa disposição. As conquistas estão à nossa disposição. Mas a gente precisa aprender a pedir para o Pai. Talvez, vamos pensar junto aqui. Talvez, se em vez de eu mandar a fotinho para o meu pai, eu sentasse com ele, conversasse com ele, expusesse a minha situação, né? É assim? Não, pai, é porque eu quero muito. Sabe, pai, eu estou precisando muito. Como os nossos filhos fazem com a gente hoje. É difícil falar não para eles. Agora era fácil falar não para a gente. A gente tinha uma reserva de fazer as coisas que a gente fechava as portas. Eu vi um pai que tinha 5 filhos. E os 4 filhos achavam que ele tinha um filho preferido. Tem um filho preferido lá na sua casa, não tem, Giovana? Lógico que tem. Não tem, Esther? Isabela? Tem, não tem? O Luan, né? Claro. E ele diz o seguinte, não é que ele era o preferido, é que ele vinha pedir e ele insistia. Vocês ficavam lá no canto de vocês. Quando eu tinha que decidir, eu decidia pelo lado dele, foi o que mais insistiu. Pensem se Deus não age da mesma forma. Ah, ele quer, mas não está querendo muito não, ele pediu só uma vez. Hã? Agora, se você fica ali, insistente, persistente, Deus vai te atender. Você tem a oportunidade de dizer agora a Deus, com um coração sincero, e se dirigir a Ele dizendo assim, Senhor, eu te entrego essa situação. E eu não confio que o Senhor vai realizar o pedido do meu coração, mas me ajuda a ter fé, pois eu sei que o Senhor pode fazer o melhor. Se você não acredita, fala para Ele. Entende? Senhor, eu queria a bicicleta, mas meu pai é um quebrado.
Para ele comprar comida já é difícil, imagina para comprar bicicleta. 3 bicicletas ainda? Hã? Quase impossível. Mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu não tenho fé para isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Me ajuda primeiro a ter fé e depois a ter a bicicleta. Você tem orado assim? Olha para mim aqui, fala a verdade. Você tem realmente mostrado para Deus as suas limitações? Ó, Senhor, eu estou doente. Eu acho que eu vou morrer. Na minha cabeça eu vou morrer. Mas eu sei que o Senhor pode me curar. Então, Deus, faz o seu milagre na minha vida. Você já orou assim? Você precisa mudar a sua oração? Seja totalmente sincero com o seu pai. Senão a gente acaba saindo daqui com as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos e nada vai mudar, irmãos. A Bíblia não diz tudo é possível ao que crê? O que inclui tudo? Tudo é? Tudo. É ou não é? Terceira coisa que a gente aprende com esse texto. A riqueza e a pobreza. Ele não está falando aqui entre a relação entre pobres e ricos. Ele está falando sobre o comportamento. E ele adverte aqueles que são ricos, ajudem os que são mais pobres. Aqui ele ensina que a riqueza, ela é efêmera. Ela passa. Você pode ter hoje e amanhã você não ter mais. Quem é que já viveu isso? Teve e depois não teve mais. Sabe aquele ditado que a gente usa? Como é que é? Boquinha falou, boquinha pagou, não é isso que a gente fala? Eu parava no posto de gasolina com a minha esposa e falava assim, olha que miserável. Está colocando R$5 de gasolina. Vai colocar R$5, não atrapalha a gente que vai encher o tanque, né? Muito bem. Chegou uma fase da minha vida, irmãos, que eu colocava de 1. E normalmente não dava para chegar onde eu ia. Quando parava os meninos, eu falei, ih, pai, vai ter que empurrar de novo? O carro era emprestado, certo? Eu não tinha dinheiro para comprar o carro e não tinha dinheiro para pôr gasolina. E o carro era automático, lembra, Amanda? Irmãos, empurrar carro automático é a coisa mais horrível que tem. Parece que ele pesa 2 toneladas a mais. Parece que aquela caixa de câmbio vem com um peso sobrenatural. Aí eu lembrava, lembra, Kátia, que eu falava isso? Pois é, né? Que coisa linda. E normalmente, sabe onde acabava a gasolina? Na subida. Era uma alegria total. Então, irmãos, a gente aprende como se comportar e os pecados que a gente cometeu por ser orgulhoso demais. Achando que todo mundo está passando pela mesma fase que a gente está. E às vezes ela é boa. E quando ela é ruim? Portanto, se você tem dinheiro, administre bem. E seja grato a Deus. Mas lembre-se que ele pode acabar. É claro para nós isso? Não, porque eu tenho uma reserva no banco, pastor, que não vai acabar não. É mesmo? Tem certeza? E se você ficar doente e o seu convênio não cobrir, como é que você faz? Você vai gastar o que você tem e o que você não tem, irmão. Tiago também diz que o mais humilde não deve se sentir diminuído, porque todos são dignos diante de Deus. Deus não está olhando para a nossa condição financeira, irmãos, para nos abençoar. Ele está olhando para o nosso coração. A área VIP na igreja é só para o povo, não é para Deus. Não, porque eu vou sentar na área VIP da igreja? Porque lá o acesso a Deus é melhor. É nada. Não é não. Tem gente com muito dinheiro que Deus nem ouve. Sabia disso? Sabia ou não? Quando Jesus vai lá num lugar e as pessoas estão entregando as ofertas, o que ele diz? Essa mulher foi a que entregou mais. Ela entregou quanto? 2 moedinhas. Lembra disso aí? Será que teve gente que entregou mais que ela? O que Jesus disse? Eles estão entregando daquilo que lhes sobra. Ela está entregando tudo que tem. O que Deus quer de mim e de você? Que a gente esteja disposto a entregar tudo que a gente tem.
em favor do reino. Que a gente esteja disposto a se gastar em favor do reino. Quem diminui o pobre é o mundo. Quem está olhando para as pessoas, de acordo com o que elas têm, é o mundo. Deus não está preocupado com o que você tem. Muito pelo contrário. Normalmente, as pessoas que têm mais acesso ao coração do Pai são as que têm menos. Porque a necessidade delas é maior. E Deus está aqui para suprir as nossas necessidades. Para cuidar de nós. Tiago diz assim, ó, o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor. E é destruída a beleza da sua aparência. Todas as coisas passam na nossa vida, irmãos. A fase ruim vai passar, sabia? E quando vier a boa, sabe o que vai acontecer? Ela vai passar também. Não, Agnaldo? Não, agora eu estou na crista da onda. Vai passar também, queridão. Vai ficar ruim de novo. Viu? Não, porque agora eu estou bem de saúde, fiz o exame, está tudo ok. Ano que vem você vai lá, você está doente. É ou não é assim? Tudo na nossa vida passa. Portanto, a gente precisa ficar atento naquilo que nós somos, muito mais do que naquilo que nós temos. Quem você é muito mais importante do que aquilo que você tem. Ele volta ao assunto das provações e diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quarta coisa, ele fala aqui sobre tentação. Que Deus não tenta ninguém, irmãos. Nós somos tentados pelas nossas cobiças, por aquilo que a gente deseja ter. Assim, se o diabo nos propõe algo errado, e ele realmente vai propor, sim ou não? O diabo vai tentar te derrubar? Ele tem esse poder? Não. Quem dá autoridade para o diabo é a gente mesmo. Sabe qual a diferença do cristão e do não cristão? Romanos 6 assim, que o não cristão é escravo do pecado, o seu senhor é o diabo e ele faz aquilo que não agrada a Deus. Vamos inverter o nosso papel? Nós não somos escravos do pecado, o nosso senhor não é o diabo e nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Amém? Paulo diz que nós estamos sempre inclinados ao erro. Pecamos porque damos ouvidos aos pensamentos que permeiam a nossa mente. Vem pensamento ruim na sua cabeça? Mas você não é crente? Hã? Você pensa coisa ruim, Pedro? Já pensou em dar uma apertadinha no pescoço do irmão alguma vez? Hã? Não dá vontade, às vezes, irmão, dar uma afinada no pescoço do irmão? Pensamentos ruins passam pela nossa mente. Mas o que deve determinar a nossa ação? A palavra de Deus. Por isso ele escreve lá em Gálatas 5,16, como deve ser a vida direcionada pelo Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Se a gente der vazão aos nossos desejos, a gente vai cair. Se eu fizer aquilo que o meu coração deseja, eu vou cair. Quando você dá vazão à tentação, você dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte pode ser a morte de um relacionamento, pode ser a morte da nossa vida familiar, pode ser a morte da nossa vida profissional, financeira ou até espiritual. Quando nós permitimos que o diabo envenene o nosso coração, a gente morre, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Fiquem atentos a isso. Os sintomas, eles se apresentam. A gente fica amargo, desanimado, desmotivado, triste. Isso são sinais que o diabo está vencendo na nossa vida. Pecado e morte são duas coisas inseparáveis, porque um leva ao outro.
o pecado impreterivelmente vai levar à morte. Toda vez que eu peco, eu estou gerando morte. E Tiago lembra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Por isso a tentação não vem de Deus. Ele é bom e tem prazer em fazer o bem. E existe diferença entre tentação e provação? A tentação visa o mal e a destruição da nossa vida, e no final ela gera morte e tristeza. Mas a provação tem o objetivo de moldar a gente, de lapidar a gente, de fazer a gente melhor. Deus permite a provação na minha e na sua vida, para que a gente cresça, para que a gente avance. A provação não é para destruir a gente, é para a gente crescer. Toda tentação quer nos levar à derrota. Em compensação, a aprovação nos leva à vitória. E quando a gente não aguenta as lutas, o que a Bíblia diz? Que Deus não manda aprovação maior do que a gente possa suportar. Então a gente precisa descansar em Deus. A Bíblia também diz lá que tudo posso naquele que me fortalece, não diz? E ela não está falando aqui de coisas boas não, irmãos. Quando Paulo fala essa frase, ele está falando de provações, de dificuldades, de lutas que ele estava enfrentando. De passar fome, de passar frio, de enfrentar adversidades. Nós podemos enfrentar. Sabe por quê? A gente não está sozinho. Deus está com você. O Espírito está junto com você em todo o tempo. E Ele vai te dar a solução, Ele vai te dar o escape. Toda tentação tem o diabo por trás. Ele sempre vai querer nos desviar do caminho. Mas na provação, quem atua é Deus. Ele sempre nos ensina algo nela. Muitos dizem, se você está passando por provação é porque pecou. Isso é engano. Jesus diz o quê? No mundo tereis, mas tende, porque eu venci o. E se ele venceu, nós vamos também vencer. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Toda tentação pode nos levar ao pecado e assim interromper o nosso crescimento. Alguém em pecado não tem o desejo de ler a Bíblia, porque sabe que a palavra confronta. Não quer orar, porque sabe que vai ser confrontado por Deus. Se afasta da igreja, porque não se sente bem conviver com os irmãos. E não quer servir no reino, porque se sente indigno. Eu já ouvi, você provavelmente já ouviu isso muitas vezes, em dia de ceia. Se você está indigno, você não tome a ceia. A Bíblia não diz isso. Se você está errado em alguma coisa, vai lá, se corrige e tome a ceia. Porque senão Deus estaria dizendo para nós assim, você está errado, pode continuar errado, não tem problema nenhum não, a escolha é sua. Não, não é? Você quer continuar pisando na bola? Continua. Você tem esse direito de ficar com raivinha. Né? Seu marido te irritou, sua mulher te irritou. Você não quer perdoar hoje? Deixa para a próxima ceia. Né? E se ela chegar perto de você, levanta e sai, senão é obrigado. Tem isso na Bíblia? Não. Tá ruim lá? Vai resolver. Ela tá bicuda? Vai conversar com ela. Nós sofremos muito pela nossa mania de procrastinar as coisas. Já perceberam isso? Por que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Né? E se puder fazer depois de amanhã, melhor ainda. O boleto chegou, mas eu vou deixar para o dia do vencimento para pagar. Você vai receber algum outro dinheiro? Não. Mas para que eu vou dar dinheiro para eles antes? Ué, quem está com dinheiro é o banco? Está resolvendo o quê? Sabe o que eu faço com o boleto, irmãos? Chegou, eu pago. Aí não vai ter jeito, eu vou ter que pagar mesmo. Tem dinheiro lá? Paga logo, resolve esse B.O. É um abacaxi mesmo para resolver. Aí eu parcelo em 3 vezes. Se eu der à vista, tem desconto? Eu dou 1%. Tá bom. 1%. Irmãos, você fica enrolando um negócio, você pode resolver. Tá certo, tem hora que a gente não pode, né? Você vai comprar um negócio, você não tem nem aquele dinheiro para pagar, então você é obrigado a parcelar. Mas tem coisas que você pode resolver, a gente fica se enrolando. Ah, não, a pessoa nem me cobrou ainda. Só que quando te cobra, você não gosta. É ou não é?
Alguém gosta de ser cobrado aqui? Ou você está me devendo, você pode me pagar? Hein, Ângela? Ângela, você está me devendo, você vai me pagar? Olha lá. Não gostou, tá vendo? Vai pagar ou não vai, Ângela? Não vai, olha lá. Então, irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Ter uma vida mais leve é resolver coisas à medida do possível. Toda tentação nos afasta de Deus, mas a aprovação nos aproxima dele. Deus se aproxima daquele que se quebranta. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Deus não está esperando que você seja com um sorriso no rosto todos os dias. Ele entende que você passa por dificuldades. E Ele está do seu lado. Não, eu estava chorando o dia inteiro, mas agora que eu vou orar, eu preciso colocar um sorriso no meu rosto. Não precisa nada. Seja real na presença do seu Pai, é isso que Ele espera de você e de mim. Toda tentação fortalece a postura de independência e de autonomia. A tentação diz, faça, você merece. Você trabalha tanto, você pode. Ninguém manda em você. Deus perdoa. Depois você vai na igreja e pede perdão. Essa é a tentação. Mas a aprovação nos ensina a viver em independência de Deus. Quando estamos passando uma aprovação, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente se humilha, a gente lê mais a Bíblia, a gente busca mais o Senhor e Ele se volta para nós e nos abençoa. Percebe como é diferente? Toda tentação conduz à ilusão de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Isso nos faz viver insatisfeito. Quando a gente permite que a tentação entre no nosso coração, você começa a achar que o outro é perfeito. Nossa, o marido dela é muito legal. O meu não é assim. Nossa, a esposa dele, olha que gente fina que ela é. A minha não é assim, não. Como são perfeitos aqueles com quem a gente não convive, né? Irmãos. É muito fácil você achar qualidade em alguém que você não convive. Bota ela para morar na sua casa para você ver. Sabe qual é a maior prova disso? O casamento. Quando está namorando, ele fala, nossa, mas é bonita demais. Acho que nunca vi com o cabelo bagunçado. Nunca vi com bafo. Né? Aí você casa. Aí o cabelo amanhece como, irmãos? Hã? Parece um leão, né? O camarada tem um bafo terrível de manhã. Hã? É a juba do leão e o bafo do leão, né? Não é assim? A gente costuma dizer assim, a fase mais difícil do casamento é o começo, que é a adaptação. Você vai descobrir que o cara larga a toalha jogada em cima da cama. Né? São as consequências do andar junto. Mas a aprovação, ela nos chama para a realidade. Ela mostra que a gente é frágil, que a gente é fraco, que a gente é pecador. Quando nós estamos íntimos de Deus, o que acontece comigo e com você? A gente começa a perceber que a gente é cheio de defeito. Está todo mundo elogiando a gente, vai ver, você não me conhece. Você não sabe como eu sou ruim, como eu sou cheio de defeito. Toda tentação opera pelo engano e sempre tem mentira no meio. Quando o diabo foi tentar Eva, sabe o que ele fez? Mentiu. Quando Eva foi convidar Adão para pecar, sabe o que ela fez? Mentiu. Toda mentira não é de Deus, porque Deus é luz e nele não há sombra de variação. Mas a aprovação, ela opera pela verdade. A aprovação, você está nu e visível diante do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, é ser verdadeiros em tudo que a gente faz. E aí, esposa, você gastou o cartão no que não devia? Infelizmente, gastei. Pois é, nós somos lascados mês que vem. Vai ser difícil, vai ter que trabalhar mais para pagar essa conta que eu fiz. Fala a verdade.
E aí, marido? Falei para você não colocar pneu no carro, você foi lá e colocou, né? Então, pois é. Eu achei que precisava, que a gente ia viajar. Agora a gente nem vai viajar mais porque a gente não tem dinheiro. Mas pelo menos o carro está calçado, né? Os dois vão errar, vocês entendem isso? Vocês como filhos vão errar. Mas se o pai de vocês tiver em vocês pessoas que ele pode confiar, vai ser muito mais fácil conviver. Falei para você não comer o chocolate, né, Paulinho? Então, pai, mãe, não resisti. Aquele chocolate, ela não aguenta olhar para ele, ele olha para mim, e ele fala, coma, eu como e ele. Então, pois é. Então, você vai ficar um mês, eu digo, tá bom, mas eu falei, é verdade. Porque ela ia saber de qualquer jeito, amigão. Não tem jeito. Mentir para a mãe é a pior roubada do mundo, vocês sabem disso, não sabem? Mãe tem um sexto sentido que ela descobre quando a gente está mentindo. Não, não é? E se ela não descobre, ela joga verde e a gente cai, porque a gente é bobo, né? Já perceberam isso? Às vezes ela nem sabe, mas ela jogou a pergunta e já fica, cara, ela sabe. Já me enrosquei já. Agora não vai ter mais jeito. Não é assim? Toda tentação nos leva a uma escolha. Você escolhe se vai cair nela ou não. Presta atenção aqui, ó. Acho que esse é o fator mais importante que diferencia a tentação da provação. A tentação, a gente tem o desejo de fazer alguma coisa. Mas a gente vai escolher se faz ou não. A provação ela é enviada por Deus, não tem como você sair dela. E ele permite provas para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e encontrar onde a gente precisa mudar para que a gente possa crescer. Então, para a gente definir qual a diferença fundamental entre tentação e provação. A tentação eu escolho se eu vou ceder ou não. A provação não. Foi algo que Deus enviou. E eu vou precisar passar por aquilo. E eu preciso tirar o maior proveito daquilo. Tem provação que ela se estende na minha e na sua vida. Por quê? Porque a gente não entende o propósito daquilo e a gente não avança. Às vezes eu falo, vou deixar mais uma semana. Vou deixar mais um mês. Vamos aguardar mais um ano. E você está lá, sem mudar aquilo que Deus quer que você mude. Todos nós enfrentaremos problemas e dificuldades. Isso vai acontecer, irmãos, até o fim da nossa vida. Paulo diz o seguinte: a glória que nos será revelada não pode ser comparada com as crises e com os problemas que nós vivemos nesse mundo. Nós vamos enfrentar lutas. Mas a nossa resposta precisa ser: louvado seja o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Está dando glória a Deus pela sua aprovação, você entendeu, né? Vocês estão cientes disso, né? Então tá bom. O que nós passamos no mundo não é nada diante das maravilhas da eternidade com Deus. Daquilo que Deus preparou para mim e para você. Você consegue imaginar como vai ser a sua vida lá no céu? A grande maioria aqui, vive uma luta para emagrecer. Né? É um desejo do nosso coração. E quem é magro vive numa luta para não engordar, né? Porque se embalar, comer, engorda. Lá no céu não vai ter isso, irmãos. As mulheres vivem preocupadas com o cabelo. Sim ou não? A Esther está dando corda no cabelo dela aqui o culto inteiro. Eu estou só vendo assim, ó. Já passou pela minha cabeça 3 vezes tacar o microfone na cabeça dela, para ver se ajuda a enrolar o cabelo, mas... As mulheres estão preocupadas com o cabelo, não estão? E os homens preocupados com a queda de cabelo. Né? Porque o nosso cai. O nosso projeto foi feito com mais defeito, né? Mas lá no céu todo mundo vai ter cabelo bonito, irmãos. Liso. E não vai cair. Então, assim, as nossas lutas aqui da terra, elas vão ficar aqui. Vocês não vão precisar mais ir para a escola. Ai, cadê o glória a Deus? Irmãos, a gente não vai precisar levantar cedo para ir trabalhar. Cadê o glória a Deus? Hã? Amanhã é o dia, irmãos, que a gente tem que levantar cedo para ir trabalhar. Pensa bem. Tudo que é enfado para nós aqui, não vai ter lá. Mulheres, não vai ter que limpar a casa mais.
Olha que coisa linda. Não precisa fazer comida, vai aparecer na mesa, só para gente comer lá. É que eu estava preocupada já, pastor. Vai que, né, que chega lá no céu, Deus fala assim, não, você vai trabalhar na cozinha. Continuar cozinhando o resto da vida? Não, vai aparecer tudo pronto lá, irmãs. Fica tranquila. Alguns dizem, venha para Jesus e pare de sofrer. É verdade isso? Hã? Ó, vem para a igreja que seus problemas vão acabar todinhos. Aqui você vai ser rico. Hã? Aqui você vai ter carro do ano, casa própria. Viu? Você vai ficar mais bonito. São ilusões, irmãos. O cristão ainda vai sofrer nessa vida. Pedro disse que nós vamos passar pelo fogo, mas como ouro ficaremos mais puro. E a afirmação está lá em 1 Pedro 1,6, que ele diz assim, ó, cadê? Vai colocar para nós? Olha lá. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. A gente tem galardão para receber, queridos. Viu? Todo o trabalho que o seu GCM te dá, líder, todo o trabalho que o teu GCM te dá, você vai ser recompensado pelo Senhor. Viu? Todo o trabalho que os jovens dão, Jéssica, Deus vai te recompensar. Seus cabelos brancos, né? Não tem jeito, irmão, vocês dão trabalho. Alguém tem falta de sabedoria aqui? Ah, eu precisaria de mais sabedoria. E não sabe o que fazer? Peça a Deus. Mas peça com fé. Certo? Não se iluda com as riquezas e lembre-se que as provas e lutas dessa vida vão nos levar a ter paciência e trará crescimento e bênção de Deus para a nossa vida. Tá certo? A nossa vida não vai ser um mar de rosas. Por isso que a gente precisa aprender a ser feliz a despeito de toda a luta que a gente enfrenta. A despeito de toda a dificuldade que a gente enfrenta. Existe uma promessa para mim e para você. De um futuro que é inigualável. Deus está no controle da nossa vida e ninguém pode tirar a minha vida e a sua das mãos dele. Você crê nisso? Então fica de pé no seu lugar aí. Acordaram? Tem alguns que estavam meio pescantes aqui, né? O desafio foi gigante, né, Davi? É, então. A pálpebra vai ficando pesada, né? É complicado, né, irmãos? Ficar até 4 horas na festa foi fácil, né? Hã? Lembrem-se de que não há ninguém igual ao nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus admirável. A presença dele na nossa vida é sublime. Ele é um Deus glorioso. A presença de Deus na minha e na sua vida, ela é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é receber o amor de Deus todos os dias. Isso é um louvor. Vocês já sabiam, né? Vocês estão ligados, né? Eu quero que você feche seus olhos. Que você ouça o louvor. E que você fale com Deus. E diga para Ele, fala, Senhor, eu entendi. Que as lutas que eu estou enfrentando, elas são necessárias. Elas não são tentações, elas são provações. Mas o Senhor está no controle de tudo. E lembre-se, Deus continua cuidando de você. Ele continua te servindo, Ele continua te amando. Ele não desiste de você. A mão gloriosa do Senhor está sobre a sua vida. E Ele quer te conduzir por caminhos novos. Por caminhos que você ainda não experimentou, que você ainda não viveu.
Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí? Esse é o Deus que a gente serve. Maravilhoso, admirável, tão sublime, mas glorioso. A presença dele para nós é algo que a gente deseja muito. Ele tem para nós caminhos de paz e não de mal, para que nós possamos alcançar o fim que desejamos. O que Deus tem preparado para mim e para você não são dias de sofrimento, luta, choro. Esse é o breve momento para a gente crescer. A gente vai desfrutar do melhor de Deus. Amém? Feche seus olhos aí. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos confronta, mas também que nos acalma, que traz, Senhor, aquela brisa suave para o nosso coração, que nos leva, Senhor, a sermos cada dia mais apaixonados por Jesus. E quanto mais nós nos apaixonamos por Ele, Deus, mais nós crescemos, mais nós avançamos, mais nós conquistamos sabedoria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos firmados numa rocha poderosa, verdadeira e inquebrável, chamada Jesus Cristo. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Leva, Pai, os meus irmãos em segurança para os seus lares. Guarda a mente, guarda o coração deles nesses dias, Senhor. E fortalece-os na força do Teu amor, Pai. Que seja uma semana de vitória para cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode